Bem-vindos, meus caros ouvintes, a mais um Poupe Entrevista. Hoje estamos aqui com o Rodrigo Otávio, da R2 Estúdio Tatu, para ter uma conversa bacana sobre tatuagem, empreendedorismo, mais especificamente o MEI, o microempreendedor individual. Bom, Rodrigo, seja bem-vindo aos estúdios da Universitária. Valeu, galera, um prazer imenso estar aqui. Massa, cara. Que bom a gente estar aqui com o Rodrigo. Eu que praticamente essa ideia dessa entrevista surgiu passando pelas ruas lá, né, no Beco da Tecla, esbarrei com o Rodrigo que estava explicando que estava nesse processo de microempreendedor individual, né, onde ele estava regularizando a parte do estúdio de tatu. Achei interessante para trazer a gente pro programa. Ele falou que já tinha me escutado aqui na rádio e a gente tentou trazer essa ideia pro programa para você que tá aí no meio informal saber quais são os passos, quais são as dificuldades de uma pessoa que teve as mesmas dificuldades que você, ouvinte, tá tendo e que conseguiu ter os benefícios e ter também os passos, né, que podem ser alcançados para se regularizar dentro dessa iniciativa tão boa que foi criada pelo governo federal nesses últimos anos. Bom, ô Rodrigo, vamos começar a bater um papo mais bacana sobre tatuagem. Vamos lá. Tudo, né, cara? Porque tem que aproveitar aqui que não é todo dia que a gente tem um cara tatuador aqui, o pessoal é uma coisa de interesse da galera, cada vez mais o pessoal tem feito tatuagem e tal, né? Ô Rodrigo, primeira coisa, tatuagem tem muito a ver com arte, não tem, cara? Tudo a ver, cara. Eu acho que você não pode separar uma coisa da outra. A arte, ela vem, na verdade, quando a gente fala de arte, é abrangente mesmo. Porque a arte, música, uma série de outras coisas. Mas quando eu vou falar em relação à tatuagem e a arte em si, tem uma diferença pequena, que é o seguinte. Como é que você pode ser um profissional legal se você não tem uma veia artística já antes? Eu não tenho como ter um leque de desenhos, de opções para um cliente, se antes eu não tiver um trabalho artístico. Tem que ter um background. Um background, tipo assim, técnica de pastel, tinta óleo, tinta acrílica, várias técnicas em relação à aerografia, grafite. Por quê? Porque você vai ter um leque muito grande. É até uma questão de informação, porque o corpo, ele é anatômico. Então, é muito diferente você pegar um desenho no papel e ele tá plano. No corpo, ele tem uma circunferência. Então, como é que você vai pegar esse desenho que é plano e colocar esteticamente numa forma circular, cilíndrica, isso, na verdade, né? Então você tem que ter uma noção também de anatômica. Bacana. Então a arte é uma coisa primordial antes da tatuagem. A tatuagem também é arte, mas existe um background aí antes. E como que surgiu esse background? Como é que veio essa veia artística? Tem história aí nessa... Tem uma história bem interessante, porque meus pais, quando eu era muito novo, eu via meus pais, Dona Gleda, Seu Bosco, e eu era muito menino, 7 anos, assim, eu via meu pai pintar as baianas, cara. Com tinta óleo, fazer uns quadros bacanas de as baianas com várias roupas e lavando e tal. E tinha minha mãe que fazia o realismo no giz pastel, com uma técnica super interessante, porque você tem que ter uma certa sensibilidade nos dedos, não é com lápis normal que todo mundo faz. E aqui dali me entregava pra caramba, mas eu achava que não tinha nenhuma aptidão pra arte. Entendeu? E eu via meu pai e minha mãe trabalhando pra caramba. Meu pai de repente abandonou essa história da arte, de pintura e tal, e minha mãe continuou fazendo uns realismos, cara. Até quando eu fui crescendo, já mais aborrecente, e eu vi minha mãe fazendo o realismo dos 3 filhos. Perfeito, realismo colorido com giz pastel. Foi aí que eu me encantei, realmente comecei a ter essa vontade, essa paixão por arte. Só que não tinha nada associado em relação ao dinheiro em si. O dinheiro foi uma coisa muito depois, sabe? A arte veio primeiro mesmo. Eu queria interromper um pouco, assim, porque para os queridos ouvintes aí que estão escutando, né, o realismo é aquela parte dentro da arte, né, que tenta copiar, né, ou transmitir para outros meios artísticos, tanto na escultura, quanto também em desenho, a coisa mais perto do real, de espelhar mais perto do real. Lógico que há outras correntes de arte onde que vão ser mais abstratas e vão ter outras veias de estética. Mas essa é a ideia. O realismo é uma coisa assim que é uma técnica muito difícil, muito apurada, exige muito talento, né, da pessoa. Com certeza, você está tentando representar quase uma foto, na verdade, isso, né? Você pegar aquela foto, às vezes você tira de uma paisagem e tentar representar isso como uma foto, exatamente, é um trabalho muito difícil, realmente. Então, você tem que ter muito rebuscado. Você vendo seus pais, você começou lá a interessar. E aí? E aí, cara, foi pronto. Aí eu comecei a desenhar e comecei a pegar algumas técnicas de pastel, carvão e tal, tentar fazer mais ou menos o que minha mãe fazia.
E achei assim um desastre total. Falei assim, pô, não tenho jeito nenhum e tal. E comecei com o grafite 6B, do lápis 6B. Aí que eu me identifiquei legal. Aí eu comecei a desenhar tudo. Então, às vezes, eu parava na minha casa e pegava a minha prancheta assim, olhava, por exemplo, tinha um móvel lá no canto, escrivania, televisão, eu copiava exatamente na posição que eu estava. Então isso começou a me dar uma noção legal de profundidade, de perspectiva, né? Porque essa coisa de perspectiva é da galera do século XVI, Leonardo e os grandes artistas, né? Eles já tinham essa noção de perspectiva já. E foi do caramba, aí, cara, não parei mais. Aí cheguei a trabalhar com o silk screen, que foi a primeira coisa assim, relacionada com a grana, silk screen. Depois eu juntei uma grana e comecei a comprar um aerógrafo e comecei a fazer umas pinturas de quadro bacana, pintura de madeira, pintura em parede. Aí a coisa foi só indo, até que chegou um amigo meu e falou que eu já tinha praticado bastante, e ele falou que achava que eu tinha muita tendência a desenhar muito bem e a tatuar. Então ele chegou e falou pra mim, pô, eu acho que você devia procurar saber como é que é o processo da tatuagem. E foi aí que eu comecei no processo da tatuagem e tem 10 anos já e eu não consigo parar, é uma paixão mesmo. Entendeu? Uma coisa que eu gosto pra caramba de fazer, não me imagino. Aí vira uma cachaça, né, cara? Vira uma cachaça da boa, destilada, né? Aquela... Exatamente. Então, assim, maravilhoso. Estilo Salinas, né? Tipo isso mesmo. Esmalte mesmo. Então, assim, eu não consigo desvincular da tatuagem. Já tentei mexer com já fiz várias outras coisas, mas a tatuagem foi uma coisa, assim, que me pegou assim mesmo e é uma coisa interessante porque é uma paixão, né? Eu acho que tudo que a gente vai fazer tem que ter uma paixão, tem que ter um amor mesmo de verdade. Porque senão você não faz uma coisa legal, entendeu? E o seu estúdio, como é que você abriu? Você abriu aqui em Diamantina? Começou eu comecei quando a gente veio de Belo Horizonte, nós viemos de Belo Horizonte, eu abri. E quando eu cheguei aqui, ainda não tinham feito a lei complementar dos profissionais liberais. Entendi. Foi feita em 2008. Foi homologada exatamente em 2008. E quando eu fui abrir o estúdio, eu fui até num contador e perguntei pra ele. Ele falou, não, Rodrigo, você tem que se informar melhor. Não é assim mais que funciona. Agora, o profissional liberal, ele já é um profissional que já tem um certo registro. Você procura saber como é que é. Ele não estava muito a par do que era de verdade. E eu fui procurar saber no Sebrae. E eles falaram que eu tinha que fazer um cadastro no MEI, que é o microempreendedor individual. E foi daí que eu vi quais as vantagens que seria bacana em termos até de legalização do meu estúdio, porque às vezes tem muito estúdio clandestino. Que não adianta você ter um alvará aqui, mas você não usa um material que é autorizado pela vigilância sanitária. Então uma série de quesitos aí que são legais de a gente falar sobre isso. Aí eu fiz o registro no microempreendedor. Então você paga uma taxa por mês, né? Você tem direito a INSS, uma série de tributos aí legais, e você fica isento de alguns tributos federais também, entendeu? Então você é um profissional liberal legalizado. Você tem um alvará de licença e você vai renovando esse alvará de 6 em 6 meses. Bacana. E essa questão, depois eu vou voltar para essa parte específica do microempreendedor, mas você chegou, você e seu irmão aqui, né? Isso, eu e o Luiz Renato. E montaram o estúdio. Onde foi a primeira vez que vocês montaram? A gente montou na pousada dos Cristais. Era uma casinha pequenininha que a gente teve até que trocar o forro, porque era forro de madeira. Tivemos que colocar o forro PVC, porque num lugar desse você tem que ter uma certa higiene mesmo, não tem uma asepsia legal. E aí foi o primeiro lugar onde nós ficamos. Então o movimento era muito fraco, quase ninguém conhecia. E depois a gente foi para a Rua do Bonfim. Foi aí que foi o salto legal, né? Foi aí que a gente começou a fazer mais tatuagem, praticar muito mais, porque tatuagem é prática também, né? Existe uma técnica por trás disso tudo aí. Então a gente começou a praticar e que aí foi o boom legal, que a gente foi ter um relacionamento melhor com o público, a gente foi conhecendo pessoas e fazendo, trocando informações, bacana, e a gente agora tá lá no Beco do Mota. Massa. Quanto tempo vocês ficaram mais ou menos na Rua Bonfim? Nós ficamos 5 anos. 5 anos, não. Tempo pra caramba. E o ponto é importante, né, cara? Eu não queria nem ter mudado, mas é uma questão de imóveis em Diamantina, é isso mesmo, complexo, não tem jeito. Né? É isso que a gente tem que gosta de trazer pro pessoal, porque muita gente fala assim, nossa, por que o cara não tem num local mais privilegiado, não sei o quê. Mas o aluguel em Diamantina, você pode trazer. Cara, é exacerbante mesmo. Eu acho assim, não que eu acho que não tem que valorizar o imóvel onde você tá alugando, você tá usando o imóvel, eu acho que é importante. Mas eu acho que você exagerar no aluguel, eu acho que não tem necessidade, porque eu acho que nem todo mundo tem condições assim. A gente trabalha como profissional liberal, quem trabalha com comércio sabe muito bem disso. Nem sempre você tem aquele mês, você pode contar com aquela grana. E a gente trabalha, quem trabalha de verdade sempre consegue alguma coisinha, mas é difícil. Então o aluguel aqui em Diamantina realmente é muito caro.
Eu acho que é fora de noção. Entendi. E acaba impactando demais no custo, né? Lógico, porque você tem aluguel, você não paga só aluguel, aí tem conta de água, luz, material, quem trabalha na área comercial, tem uma série de outras coisas. Então no final do mês você vê um montante legal, de pouquinho em pouquinho, né? Você vai ver que forma aquele montante. Eu acho que isso é uma questão bacana mesmo. Que dá um impacto mesmo. Pô, pra caramba. Então você imagina, ó, o estudante um custo fixo, né? O estudante quando ele vem pra cá, ele ainda não tá trabalhando. Alguns trabalham até, inclusive. Então existe uma estrutura por trás para poder manter. E mesmo assim é uma coisa super cara. Você tem um custo de vida aqui não é brincadeira. Não é brincadeira mesmo, não. Que aluguel é realmente um problema que é até legal de mostrar que transcende também só essa parte de habitação e também vai para a questão comercial, gente. Então reflete muito nisso e o custo, sendo um custo fixo. Né, que se ele não produzir, ou, né, independente de quantas tatuagens você fizer, tá lá todo mês. Todo mês. A gente brinca e fala que a gente trabalha na área comercial que aluga, a gente sempre tá devendo, né? Isso. Porque a gente paga já tá devendo, não tem essa. Boa essa daí. Mas vamos voltar pro MEI. Então você pegou lá e foi se informar no Sebrae. No Sebrae. O Sebrae o pessoal do Sebrae foi bacana, já deu uma orientação legal, foi bem Foi super bacana, super receptivos. Eu entrei no site lá e falei com o analista lá na hora. Eles fazem a pergunta, eu fiz um registro primeiro da minha empresa, do que era. Já tinha registro no CNPJ, né? Que é importante você ter isso. E ele perguntou o que eu queria. Eu falei, eu sou profissional liberal no ramo da tatuagem, que é uma atividade que tem um número. Existe um número para esse tipo de atividade. Cada setor tem um número. Tem um número específico, entendeu? A área da atividade, né? Isso. Entendeu? Aí ele fiz esse número, registrei e recebi uma carta da Receita Federal mesmo. Para um boleto para a gente ir pagando todo mês um valor de R$ 41,20, que aí está incluído ICMS e uma série de outros impostos aí. Então isso é legal porque isso trouxe uma certa confiança para o profissional liberal. Isso. Porque a gente tem além de ter uma estrutura por trás, que é do microempreendedor, você tem uma garantia de, por exemplo, se eu quiser aposentar, por exemplo, num período correto de aposentadoria, eu vou ter uma grana para receber, porque eu estou contribuindo exatamente com isso. Então é legal isso, porque isso deu uma estruturada na profissão, né? Quem é profissional liberal não tinha nada. Ou você ganhava, você não tinha nenhum... A gente Ficou não tem doente, nenhum... não tinha não era. Você não tem nenhum vínculo empregatício, na verdade, né? Não tem uma firma. Todo mundo no mercado informal sofria disso. Sofria exatamente disso. Então foi legal. Foi uma lei, que uma lei chama Lei Complementar número 128, de 19/2/2008. Entendeu? Então o que acontece? Além disso, o MEI será enquadrado no Simples Nacional e ficará isento dos tributos federais, que a gente estava até conversando. Isso. Então, imposto de renda, PIS, CONFINS, IPI, ICLLE. Então é legal isso, entendeu? Então é uma certa estrutura para o profissional liberal. A gente tem uma garantia, entendeu? Quais outros benefícios que você viu além disso? Você viu? E em questão da linha de crédito, por exemplo. Ah, ótimo. Isso é bacana. Então, por exemplo, eu sou microempreendedor. Então, eles vão fazer uma análise da minha empresa, vão coletar dados, vão se informar se eu estou pagando DAS, aquela coisa toda burocrática. E vão fazer uma análise da minha empresa. O que está faltando para o meu negócio melhorar? Ótimo. Então, eles vão ver vários setores, financeiro, atendimento, uma série de requisitos que a gente tem que ter. Quando eles fazem essa avaliação e depois eles chegam num consenso, vendo o que realmente você está precisando. Aí eles fazem uma linha de crédito. Entendi. O que seja, por exemplo, você vai querer pegar um valor lá, vamos colocar R$3.000. Esse dinheiro não é... Esse Viu Metal, né? Ele não é direto para a mão da gente. Eles vão repassando esse dinheiro para você investir na própria empresa. Existe um analista para fazer isso. Porque senão meio bagunça, né? Vira farra do boi, né? Então aí eles fazem, você tá precisando realmente disso, né? De R$5.000 para investir nisso, nesse setor. Vamos ver o que vai. E depois eles fazem uma pesquisa, cara, de análise de mercado para ver o que público... o que você realmente tem que atingir. Então é legal pra caramba. Existe um analista do Sebrae que já cuida disso especificamente. Ó, que bacana. E o que você paga pra ter esse serviço? Isso eu não pago nada. Eu pago a taxa normal que eu te falei de tributos, lá de R$41,20. Entendi. Então você tem direito. Já faz isso sem... Exatamente. É a pessoa que tá nos ouvindo aqui,
acha que vai ter que pagar pro Sebrae fazer alguma coisa. Não, Sebrae não. Você pode até ir lá no site do Sebrae, faz um registro só para eles saberem quem você é, Isso. entendeu? E você faz uma pergunta pro analista, você fala online com o analista lá, ele vai te informar o que você precisa, o que você quer, na verdade, quais são as opções. E tem que você curso disso também, né? Tem, eles têm curso para você se especializar em vários setores, né, cara? Você pode fazer tanto a distância quanto... A distância, você pode... você recebe um formulário, entendeu? De preencher o que você quer, quais os pré-requisitos que precisam, né? Então você recebe tudo isso online mesmo. Hoje em dia é tudo assim, né? Online. Então é legal. E você conversa direto com ele vai te instruir o que você tem que fazer, na verdade. E essa linha de crédito, o Sebrae então intermedia e ele... Intermedia. Ele vai te indicar um questionário... Até o banco que você Exatamente. vai pegar? Aí outra coisa que foi legal você ter falado, porque eu tinha esquecido de falar sobre isso. Eu tive que criar uma conta jurídica num banco. Para poder fazer essa linha de crédito, porque eu tenho que ter uma certa informação, o banco vai ter que ter uma certa informação se eu sou uma pessoa isenta, né, de uma série de coisas. Então você cria lá essa conta jurídica no banco, qualquer banco, né? Porque aí você tem uma linha de crédito com o banco, eles vão te instruir para você, o banco vai analisar esse questionário todo, ver se você está certo, você está pagando os impostos corretos, que já são normais do MEI, né, do microempreendedor, e vai liberar essa linha de crédito para você. Interessante. Então, ele é bacana pra caramba. Então incentiva o microempreendedor, pequena empresa. E tem um detalhe. Microempreendedor é uma galera que são empresários, microempresários, que ganham até 60 mil reais por ano. Por ano. Você não pode... Isso é quem importante ganha acima colocar. disso já não... Tem um teto, né? Esse teto é de 60 mil. O pessoal entender que passou dessa renda para formalizar, já é uma outra categoria de outra categoria, já é outra carga tributária. Então eles fazem esse incentivo para microempreendedor. É legal, né? Porque às vezes você chega e quer montar, às vezes muita gente tem muito talento para muita coisa legal, mas não tem essa oportunidade. Então você agindo dessa forma, você pode até conseguir vir. Muita gente não consegue, com certeza. Mas ele tem uma série de requisitos aí. Isso. Na verdade, eu até achei legal, porque eu vi essa empolgação com o microempreendedor, e eu te chamei você porque o pessoal até vê assim, tem tatuagem. Porque a lista de atividades lá, gente, a gente pode... Eu já vi essa... É inúmeras, viu, gente? É inúmeras. Tem mais de 100 tipos de atividade. Muito, a área da saúde, né? A área de entretenimento e uma série de coisas legais aí. Manicure, todo muito. mundo. E a manicure, legal você até ter falado, manicure é um profissional liberal, é prestadora de serviço. Isso. Então ela tem que ter, ela pode se cadastrar também no meio. Aí, exatamente. Vende, biscoito. Exatamente. Todos vocês podem estar legalizando e aproveitando desses benefícios aí. É bacana mesmo. Você ouviu a primeira parte da entrevista sobre microempreendedor individual com o Rodrigo da R2 Tattoo. Vamos agora de um rock and roll de Led Zeppelin, conforme ele pediu.